A paz do Senhor, meu irmão abençoado, minha irmã abençoada. Que prazer estar aqui novamente com vocês para louvarmos, bendizermos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Deus tem muitas bênçãos a fazer e Deus tem muitos milagres também a realizar. E se você quer milagre na sua vida, é importante. Nós vamos orar hoje por você. Portanto, aproveite essa oportunidade, você que está aí no Facebook, você que está no YouTube, mande o seu pedido de oração. Nós temos irmãos que no decorrer do culto estarão anotando o seu pedido de oração e no final nós colocaremos o seu pedido no altar de Deus. E nesse altar de Deus, os pastores que estão aqui, nós vamos interceder, nós vamos pedir a Deus e o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmão, e eu acredito que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, irá agir na nossa vida. Sem mais demoras, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 10. Abre a sua Bíblia em Lucas 10. Enquanto eu me arrumo aqui, vai abrindo aí. Lucas 10. Lá em Lucas 10, vá para o capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Amém? Palavra do Senhor nos diz assim, parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondeu ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou também de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E a partir do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. E acontecendo que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Senhor Jesus e eterno Pai, que não seja eu que fale hoje, Senhor, mas o Espírito Santo venha falar através dos meus lábios. Eu não tenho nada a oferecer, meu Deus, mas eu sei que Tu podes me usar aqui hoje e falar em cada coração, em cada vida. Toma-nos, Senhor, diante de Ti e toca em cada ser, em cada alma, em cada filho, em cada filha que estão, Senhor, me assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Sabe, quando eu vejo esses dois textos, parábola do bom samaritano e a história aqui de Marta, Maria, ao analisar esses textos, eu vejo uma contradição muito grande entre eles. Por que eu vejo uma contradição muito grande entre eles? Sabe, pensa comigo assim, a gente está na igreja, voltamos desse momento difícil e estamos na igreja. De repente, um dos pastores da nossa igreja resolve seguir uma trajetória de pregações sobre o livro de Lucas. E quando está nessa trajetória, ele resolve chegar a este momento em Lucas 10, quando ele pega aqui a partir do versículo 25 e vê a parábola do bom samaritano e a parte de Marta e Maria. E é interessante que num primeiro domingo, imagine isso, num primeiro domingo, o pastor ele vai pregar sobre o bom samaritano. E quando ele prega sobre esta palavra, ele conta a história deste homem que que chegou perto de Cristo, um mestre, um doutor da lei, chegou perto de Cristo e queria saber como herdaria a vida eterna. E naquele momento Jesus olha para aquele homem e ele diz, olha, como você vê a lei? Como você classifica a lei? Como você resume a lei? E aquele homem resolve resumir a lei, como outros doutores também resumiam, da seguinte forma. Primeiro, de uma forma vertical. Amarás o Senhor teu Deus, como a palavra do Senhor diz, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ele também traz uma posição horizontal. Amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele, muito bem, é dessa forma, é dessa maneira. Então segue isso e você terá a vida eterna. Só que naquele momento, aquele homem, ele vem com uma pergunta, um questionamento. Quer dizer que para herdar a vida eterna, isso está ligado ao meu próximo? Sim, está ligado ao seu próximo. Você tem que só fazer isso, Jesus? É só amar a Deus e amar o próximo? Sim. Aí ele vem com um questionamento, e quem é o meu próximo? E Jesus, como de todas as vezes, Jesus ele traz a explicação através de uma parábola. E dessa forma, Jesus conta uma história de um homem que vinha lá de Jerusalém até Jericó, e na estrada, resumindo aqui, a estrada, aquele homem é atacado, e no momento que é atacado, aquele homem cai, fica ali semi-morto, e de repente, no meio da história, passa um sacerdote, e esse sacerdote não ajuda. Passa um levita, o levita também não ajuda. Mas de repente vem um samaritano. E é interessante você compreender que judeu e samaritano eram inimigos mortais naquela época. O homem que foi atacado era um judeu. E aquele que passava pelo caminho e foi ajudá-lo era um samaritano. Naquele instante, Jesus conta essa história e diz que o samaritano ajuda aquele homem, coloca sobre ele óleo, sara ali, cuida das feridas dele, põe no seu cavalo, põe no seu veículo daquela época, cavalo ou camelo, seja o que for, coloca aí e leva até uma estrebaria, leva até um local onde aquela pessoa poderia descansar. E ele diz assim, ó, cuide dele, eu vou pagar tudo, e quando eu retornar, o que ele tiver gastado,
eu irei pagar. É interessante. Quem sabe nesse domingo a gente ouve essa mensagem e ao ouvirmos essa mensagem, Jesus traz uma conclusão para a gente. Nós chegamos a essa conclusão. Qual é a conclusão que a gente chega? Que para herdarmos o reino do céu, nós temos que amar. Amar a nossa família, amar os nossos amigos e até mesmo amar os nossos inimigos. Amar aqueles que nos ofendem. E amar não é amar dizer eu amo, é amar para cuidar, levantar, tirar tempo, estar junto com aquela pessoa. E isso está relacionado a herdar o reino dos céus. Aí a gente sai do culto no domingo. Quando a gente sai do culto, a gente sai com a conclusão, eu tenho que ajudar, eu não posso ficar parado, eu tenho que me levantar, eu tenho que ajudar, nem que seja o meu inimigo. E a gente pensa, a partir de hoje, eu vou atrás dos meus inimigos, eu vou entrar no meu WhatsApp, vou digitar, procurar os meus inimigos, quem sabe até mortais, e vou mandar recado para eles, me reconciliar com esses inimigos, porque eu tenho que tentar, eu tenho que estar ajudando. E a gente sai com essa mensagem de se levantar e agir, não ficar parado, ajudar os outros, levantar os outros. Aí chega outro domingo, porque todo domingo a gente está na igreja. Quando chega no outro domingo, o pastor traz a palavra, o restante da palavra que vem em Lucas 10, falando sobre Marta e Maria. Interessante que ele fala ali daquela região de Betânia, onde está Maria, Jesus e os discípulos vão até ali, entram na casa e quando estão na casa naquele momento, Maria, ou melhor, Marta, corre para um lado e para o outro. Quem sabe ela até ouviu a mensagem do bom samaritano, eu não vou ficar parada, eu vou ajudar, eu vou correr, eu vou estar perto. E ela corre pela casa agindo, e ela olha a sua irmã Maria, que estava aos pés de Jesus, parada, escutando o que Jesus falou. Ora, de acordo com a parábola do bom samaritano, Maria estava errada. Maria deveria se levantar e ajudar a irmã. Por isso que Marta chega e diz, Senhor, manda que a minha irmã me ajude. Será que ela não ouviu a parábola do bom samaritano? Mande ela levantar e me ajudar. Aí Jesus vem e dá um nó na nossa cabeça. Jesus olha e diz o seguinte, Marta, Marta, fica calma aí, minha filha. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Aí a gente sai da igreja com uma nova conclusão, com uma nova mensagem. E a mensagem é, o que importa é eu ficar sentado, parado aos pés de Jesus e receber aquilo que Deus tem a me dar. E agora, o que eu faço? Sabe, irmão, eu acho espetacular o Evangelho de Lucas. Eu acho espetacular porque Lucas, ele não era só um médico. Lucas era um historiador. E o historiador, quando ele faz os seus relatos de certo fato, este mesmo, ele tenta dar sequência a esses fatos. O livro de Lucas não é um livro onde as histórias, a posição de cada texto está jogada aleatoriamente. Não! Existe uma sequência lógica, existe um ensinamento lógico, que o próprio Lucas colocou isso. E o que ele queria dizer nessa parte da parábola do bom samaritano e na parte de Marta e Maria? Lucas queria mostrar a mim e a você que existem dois tipos de visões acerca de Jesus Cristo. Existem duas maneiras de conhecer a Jesus. Uma maneira que, quem sabe, você conheça. Uma delas é a maneira que o doutor conhece. O doutor da lei conhece. O doutor da lei conhece Jesus como mestre. E existe uma outra maneira, uma mulher
como Maria, que conhecia Jesus não como mestre, mas ela conhecia Jesus como a salvação. Duas maneiras de conhecer Jesus. É isso que Lucas quer mostrar aqui. Lucas quer mostrar que diante de toda essa sequência, diante de tudo que está acontecendo, para herdar a vida eterna, nós temos que saber e conhecer Jesus do jeito certo. É interessante, se você observar aqui na parábola do bom samaritano, o doutor da lei, ele chega perto de Cristo e chama ele como mestre. Ele tinha respeito por Jesus. Ele conhecia Jesus como mestre. Ele conhecia a inteligência de Jesus, ele conhecia o proceder de Jesus, ele conhecia o falar de Jesus. E naquele instante que ele chama Jesus como mestre, ele vem e pergunta: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Essa pergunta, meu irmão, ela tem atravessado milhares de anos e tem chegado até a nossa época. É a pergunta que tem deslocado pessoas para a casa de Deus. Como herdar a vida eterna? Como herdar o reino celestial? O que eu faço? É isso que esse mestre, esse doutor, perguntou para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E naquele momento Jesus olha para ele e diz assim: me fala o que você sabe. E ele fala: amarás o Senhor teu Deus, né? E amarás o teu próximo. Jesus falou: muito bem, você está sabendo da lei, está sabendo o que está acontecendo, mas é interessante você entender que para você herdar a vida eterna, você tem que cumprir o que você falou. Mas, Senhor Jesus, para herdar a vida eterna, eu preciso então estar com meu Deus, amar o Senhor e amar o meu próximo? Sim. Mas espera aí, Jesus, esse negócio de próximo está muito vago. Como é que é isso? Quem é o meu próximo? Quem eu posso dizer que é o meu próximo? Aí Jesus conta essa história muito conhecida. Jesus diz que o homem vem lá de Jerusalém até Jericó, descia de Jerusalém até Jericó. Jerusalém ficava a 900 metros do nível do mar e Jericó a 300 metros do nível do mar. Então era uma descida. E aquele homem descia ali, porque muita gente trabalhava em Jerusalém e muitos dormiam em Jericó. E era uma estrada, diz a palavra, uma estrada perigosa. E nessa estrada, esse homem, de acordo com o que Jesus relata, esse homem desceu, e ao descer ele foi atacado por bandidos. Ele sofreu uma violência que nós sofremos até hoje. A violência e a agressão de pessoas que vêm para matar, pessoas que vêm para roubar. E aquele homem foi ali maltratado. Roubaram, deixaram ele quase nu. E diz a palavra do Senhor que aquele homem, algumas traduções dizem até que ele ficou meio morto, semi-morto. Colocando para os nossos dias, poderíamos dizer que aquele homem ficou desmaiado ali no caminho. Aquele homem desmaiado, de repente vem na sua direção um sacerdote. O sacerdote que vinha de Jerusalém até Jericó. Só que o sacerdote, quando chegou e viu aquele homem no caminho, diz a palavra que ele não foi ajudar aquele homem. Diz a palavra que ele passou de largo. Ficou de longe. Foi para outro lado da calçada. Porque não queria estar ali perto daquele homem. E a mesma situação aconteceu também com Levita, que ao descer, ver aquele homem, diz a palavra que ele passou de largo, trocou de calçada, não queria chegar perto. Sabe por que a ação desses homens? Porque esses homens, eles eram homens que trabalhavam no templo. E por trabalharem no templo, eles precisavam ter alguns cuidados. Ora, se aquele homem que estava ali meio morto, não dava para saber se ele estava vivo ou se estava morto,
E eu, sendo um sacerdote, passando ali e vendo aquele homem daquela forma e tentando ajudá-lo, se ele estivesse morto, eu iria ficar imundo. Eram 7 dias sem participar de nada no templo. Então, tanto o sacerdote não foi ajudar, quanto o levita também não foi ajudar. Por quê? Porque eles não queriam ficar impuros para poder servir no templo. Em nome de Deus, aqueles homens não ajudaram aquele homem que estava caído. Em nome de Deus, aqueles homens não ajudaram aquela pessoa que estava ali debilitada. Porque para eles era mais interessante o culto, a igreja, a religião em si, do que poder pegar aquela alma que está abatida, quebrantada e desesperada naquele local. Esqueceram que Samuel falou para Saul lá em 1 Samuel. Você lembra o que ele falou? Mais importante é obedecer do que sacrificar. Esqueceram que para Deus é mais importante levantar a alma que está caída do que a própria liturgia. Para Deus é mais importante levantar o homem que está debilitado do que simplesmente prestar um culto e não ter ações de amor dentro do seu coração. Mas aqueles homens passam. E é interessante que Jesus joga uma pimenta na história. Jesus faz questão de jogar uma farpa nessa história. Sabe por quê? Porque o sacerdote era simplesmente aqueles que cuidavam da saúde do povo. E os levitas eram aqueles que cuidavam dos problemas que havia no meio do povo, as necessidades. Então o serviço deles era cuidar do necessitado, mas eles não estavam cuidando do necessitado porque estavam pensando na liturgia, no culto, no que deveriam fazer. Mas Jesus questiona e joga um pouco mais de pimenta nessa conversa, quando ele diz que chega um samaritano. Um samaritano é inimigo mortal de um judeu. O judeu está caído no chão e de repente chega o seu maior inimigo. E aquele maior inimigo faz o quê? Para a sua viagem. Vai apressadamente cuidar do judeu que estava ali caído. Joga óleo e vinho sobre as suas feridas, trata, faz uns primeiros socorros ali, coloca ele em cima do seu instrumento de transporte e leva ele para um local onde ele possa ficar. E deixando ele ali naquele local, ele diz, olha, eu pago tudo e cuida dele, o que ele comer, o que ele gastar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pagar o que é devido. Aí Jesus olha para aquele doutor da lei e diz o seguinte, doutor, quem é o próximo desse homem que estava ferido? E sabe, aquele homem com tanta raiva no coração, porque o outro era samaritano, e Jesus contou essa história do samaritano, com muita raiva no coração, ele não tem nem coragem de falar, o samaritano é o próximo. Ele diz o quê? Ele diz, quem é o próximo? E ele relata, o próximo é aquele que teve compaixão daquele homem. Mas quem teve compaixão? Aquele quem? O terceiro. Não tinha amor no coração dele. No coração dele só tinha ódio. E Jesus vira para ele e diz assim, faça isso e você herdará o reino dos céus. Sabe o que Jesus falou para esse homem? Jesus quis dizer para esse homem o seguinte, olha, segue a lei, porque se você seguir a lei, você vai herdar o reino do céu. Mas só que o problema da lei é que a lei não vai nos nossos atos, a lei ela ataca o nosso coração.
A lei é um espelho que se coloca à nossa frente, mostra a nossa imagem, revelando a mim e a você qual a nossa realidade. Mestre da lei, segue a lei. Mas só que ninguém consegue seguir a lei, porque o nosso coração é impuro. Nós não temos condições de seguir a lei. Nós não temos condições de amar o nosso inimigo. Ame o seu inimigo. Como é que eu vou amar? Eu não amo. Não tem como. E naquele momento Jesus joga isso na frente deste homem, na frente deste doutor. Não tem como. Pensa numa pessoa que você não vai muito com a cara. Pensa numa pessoa que você não gosta de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte? Pensou? Eu sei que tem. Não se faz de santo dizendo que não tem, porque todo mundo tem alguém que não vai com a cara. Pensou? Eu vou contar até 3 e a partir desse momento você vai amar essa pessoa, tá bom? 1, 2, 3, pronto. Estamos amando agora o nosso pior inimigo. Conseguiu? Não consegue, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso coração é impuro. Nós somos imperfeitos, nós não conseguimos cumprir a lei. E Jesus estava falando aqui para esse mestre, dizendo: mestre, você está querendo um conjunto de regras, você está querendo um conjunto de normas para poder entrar no reino do céu, mas não adianta eu te dar norma nenhuma, porque você não vai conseguir seguir, você não vai conseguir realizar essas normas, porque você é imperfeito, você não tem como agir dessa forma. E hoje é assim. Muitos que conhecem Jesus como mestre esperam um conjunto de normas. Peraí, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer dessa forma, aí eu vou herdar o reino do céu. Não é assim não, meu irmão. Não é dessa forma. Sabe por quê? Porque agindo dessa forma, eu estou pensando no reino dos céus. O meu coração está no reino dos céus, o meu coração não está em Jesus. O meu coração não está em Deus, não está no Deus Todo-Poderoso. Mas sabe, a gente tem aqui a história que continua, não para por aqui. Jesus sai dali e ele vai para a casa de Marta. Chegando na casa de Marta, acontece o que eu relatei para vocês aqui. Marta corre para um lado, corre para o outro, e de repente está aos pés de Jesus, Maria. E quando Maria está aos pés de Jesus, Marta reclama daquela situação, do que está acontecendo, e naquele instante Jesus repreende e diz que ela está fazendo a melhor parte. Sabe por quê? Porque enquanto existem aqueles que conhecem Jesus como mestre, existem aqueles que conhecem Jesus como Senhor. Marta é uma mulher interessante, mas Maria era mais interessante ainda. Se você for olhar essa Maria na palavra de Deus, ela aparece só 3 vezes na Bíblia. Sabia disso? Essa Maria, irmã de Lázaro e de Marta, só 3 vezes. A primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela aparece nesse momento, em que ela se ajoelha aos pés de Jesus, e naquele momento ela ouve as palavras de Jesus. O segundo momento é o momento da morte do seu irmão. Quando ela chega diante de Jesus, ela chega se ajoelhando aos pés de Jesus. E da terceira vez, quando os discípulos estão reunidos, ela chega, quebra aquele vaso de alabastro. E naquele instante unge ali Jesus, e ela se ajoelha aos pés de Jesus para enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Os 3 momentos que a gente vê na Bíblia, essa mulher, ela está nos pés de Jesus. O que essa mulher descobriu? O que essa mulher encontrou? Essa mulher encontrou a geografia mais linda que existe no mundo. Ela descobriu o melhor lugar do mundo para se estar.
aos pés de Jesus. Ela descobriu que para chegar ao lugar mais alto, ao lugar ápice, ao ápice da nossa vida, nós temos que cair aos pés de Jesus e recebê-lo como nossa salvação. Sabe, essa mulher conhecia Cristo não como mestre. Ela conhecia Cristo como Senhor. E se você for no original, a palavra Senhor significa Yeshua. E sabe o que significa a palavra Yeshua? A palavra Yeshua, ela significa Jeová é a minha salvação. Então, se a gente for ler lá no versículo 39, a gente teria que ler assim de acordo com o original. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés da salvação, ouvia a sua palavra. Como é que nós conhecemos a Deus? Essa mulher conhecia a Deus não como mestre, mas conhecia a Deus como a sua salvação. Ela sabia que não precisava ficar seguindo normas, regras, porque isso é muito artificial. Ela tinha que ir direto à fonte, estar perto dele e junto dele ela ia sentir o que deveria ser feito. Pensa num pai com 2 filhos. Um dos filhos está perto do pai e ele simplesmente segue as regras que o pai dá. Isso significa que esse filho ama o pai? Nem sempre. Mas aquele filho que está perto do pai 24 horas, o tempo todo, ele tem o desejo de estar perto do pai. E por ter o desejo de estar perto do pai, o pai não precisa nem dizer para ele o que fazer. Através do exemplo do pai, ele já sente no coração o que deve ser feito. Sabe, irmãos, essa mulher, Maria, descobriu uma coisa muito importante, que esse doutor da lei não descobriu. Essa mulher, ela descobriu que ela pode chegar perto de Jesus, não para dizer, Senhor, eu estou aqui para o Senhor poder fazer algo na minha vida. Não, mas ela se ajoelhou aos pés de Cristo para dizer, Senhor, eu quero que tu venhas refazer a minha vida. Irmão, o evangelho não é seguir normas. O evangelho é estar perto de Cristo, ouvir a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, a gente vai aceitar tudo que está na palavra, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Existe uma parte na Bíblia que diz que o jugo de Cristo é suave. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por que Jesus falou isso? O fardo de Jesus não tinha nada de leve. O fardo de Jesus não tinha nada de suave. A lei de Moisés dizia, não matarás. Mas a lei de Jesus dizia, se você falar contra o seu irmão, você já o matou. A lei de Moisés dizia, ame a sua família, os seus amigos. Mas a lei de Jesus dizia, sabe o quê? Ame seus amigos, família e ame o seu inimigo. A lei de Moisés dizia, não adulterarás. Mas a lei de Jesus dizia, se você somente pensar, já adulterou. Seria esse um fardo leve? Para os homens que naquele instante estavam ali seguindo regras, não era leve. Mas sabe, irmão, quando a gente se ajoelha no lugar certo,
quando a gente segue a geografia certa, quando a gente está no melhor lugar do mundo, que é aos pés de Jesus, aquilo que parece pesado se torna leve. Aquilo que parece pesado se torna agradável. Para eu amar os meus inimigos, eu não tenho dificuldade, eu amo. Para eu poder levantar aquele que fala mal de mim, eu levanto. Para eu poder ajudar aquele que precisa e que muitas vezes me jogou de lado, eu não tenho dificuldade. Sabe por quê? Porque eu não sigo regras, eu sigo a Deus. E seguindo a Deus, a palavra do Senhor se torna muito mais abençoada na minha e na sua vida. Sabe o que essa mulher descobriu? Essa mulher descobriu que antes de eu ser o bom samaritano, eu era aquele homem caído. Antes de ser o bom samaritano, eu era aquele homem que foi derrubado, que fui maltratado por um inimigo chamado pecado. E esse inimigo me derrubou, esse inimigo me deixou nu, esse inimigo me deixou estraçalhado no chão. E lá no chão caído, de repente, eu vejo vindo na minha direção a lei. Eu olho lá no chão para a lei e digo, ela vai me ajudar. A lei vai me ajudar. A lei vai me tirar dessa situação. Mas só que a lei passa de largo. Ela não ajuda. E de repente eu olho e vejo a religião vindo na minha direção. E quando eu vejo a religião vindo na minha direção, eu digo, agora vai me ajudar. Agora eu vou ter ajuda, eu vou levantar. Mas ela passa também de largo. E ela não me ajuda. Aí sabe, vem uma terceira pessoa. Uma pessoa que eu desprezei a minha vida toda. Uma pessoa que eu nunca fiz questão de me ajoelhar para falar com ele. Uma pessoa que eu nunca fiz questão de pegar o livro dele, a palavra dele, e poder ler, folhear e saber o que ele deseja para a minha vida. Ele virou meu inimigo. E é esse inimigo que você declara como seu inimigo. É ele que vem, se ajoelha, para de fazer o que está fazendo. E ele pega o seu óleo, o seu bálsamo, derrama sobre a tua vida, livrando você de todas as angústias, de todos os complexos, de todas as dores, de todas as enfermidades. E naquele momento, esse mesmo homem pega você no colo, coloca no cavalo dele e leva para um local de segurança. E nesse local de segurança, ele paga tudo o que você precisa. Ele pagou com o sangue dele tudo o que você precisa. E além de pagar, ele ainda vira para você e diz assim: se prepare, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pagar tudo que você está devendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes da gente ser o bom samaritano, lembre que nós éramos aquele homem caído. Maria compreendeu isso. Maria acreditou nisso. Ela não queria simplesmente normas frias para ela seguir, mas ela queria um relacionamento com Jesus. Dia a dia com Jesus. Como você conhece a Cristo? Como nós conhecemos a Cristo? Será que nós conhecemos a Cristo como um mestre? Que vai nos dar uma lista de normas que nós temos que seguir ali friamente para chegarmos à vida eterna? Ou será que você conhece Cristo como a sua salvação?
o qual você está com ele 24 horas por dia, e você ouve a voz dele dizendo tudo o que você precisa ouvir, e através da palavra realizando tudo na sua vida. Jesus nos chama hoje a nós não fazermos algo para ele. Deus não quer que você faça nada para ele, não. Deus quer que você seja refeito por ele. Seja refeito por Deus hoje. Nasça de novo. Sabe, a palavra do Senhor, lá em João 3, relata a história de um outro doutor. E esse doutor da lei, Nicodemos, ele chegou perto de Jesus, escondido ali no meio da noite. E ele fez a mesma pergunta que esse outro doutor fez: como é que eu faço para ter a vida eterna? E sabe o que Jesus falou para ele? Necessário te é nascer de novo. Para ter a vida eterna, nós temos que nascer de novo. E para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: você já viu uma mãe? Você já viu uma mãe com seu bebê? Qual força que o bebê faz para nascer? Você sabe? O bebê não faz força nenhuma. O bebê não usa força nenhuma. É a mãe que usa força. É a mãe que o carrega. É a mãe que sangra. É a mãe que labuta. É a mãe que anda com a criança ali na barriga. A criança não faz nada. Quem faz é a mãe. Psiu, olha aqui para mim. Você é uma criança. Você nunca vai conseguir fazer nada, porque você não tem condições. Nós somos crianças, nós não temos condições de andar sozinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um Pai que Ele nos carrega. Existe um Deus que sangra por nós. Existe um Deus que vela por nós. E sabe qual a nossa única missão? Deixar ser refeito por esse Deus. Quer herdar a vida eterna? Não espere um conjunto de normas, regras, não. Simplesmente esteja perto de Jesus 24 horas e você vai entender o que Ele quer para você e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero pedir, Senhor, que Tu venhas tomar conta da vida do meu irmão que está aqui hoje. Deus, Tu sabes o que ele tem passado. Tu sabes o que ela tem passado. Senhor, ajuda-nos a entender que toda tribulação, toda angústia cessa quando nós estamos perto daquele que pode nos levar até o porto seguro. Ajuda-nos a entender, Senhor, que não sou eu que vou resolver o meu problema. Ajuda-nos a entender que eu preciso colocar um comandante controlando a minha vida, o meu ser e a minha alma. Então tudo será resolvido e tudo terá paz. E ajuda-me a entender, Senhor, que eu sou uma criança. Eu não sei andar. Eu não sei tomar decisões. Quantas decisões erradas eu tenho tomado. Oh Deus, anda por mim. Toma as decisões por mim. Fala através da minha boca para que eu possa falar, Senhor, aquilo que vem abençoar as pessoas. Me ajuda a ouvir aquilo que é necessário, Senhor, para que haja edificação na minha vida.
Me dá desejo, Senhor, de falar, orar e estar contigo. E o desejo de ler a tua palavra, Senhor, e ter comunhão contigo. Deus Todo-Poderoso, eu te peço hoje e te louvo, porque tu és grande, tu és eterno e tu és bendito. Obrigado, Senhor, porque tu se importas com cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e cante comigo assim. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, meu Senhor. Por isso eu digo: abraça-me, te palavra cheve canta la balada, abraça-me, abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor, com teus braços de amor. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.